Então, os filmes são, de alguma maneira, a gente acaba tendo que remasterizar eles eu perdi um pouco o fio da meada, para ser sincero. A gente acaba tendo que Você remasterizar, estava mas falando ainda da para sua mim, irmã, né? Que não... exatamente. Ainda assim, para mim é uma dúvida, porque eu não quero atender a esse a esse espectador, né, que é ouvir muito baixo, assim, que de alguma É, maneira está relacionado. Assim, a grande questão é, será que a gente tem que fazer um processo de reeducação do espectador? Porque é uma coisa muito difícil de fazer, difícil, hein? não é algo que está dentro do nosso poder, eu acredito sinceramente. E eu acho que também, Sim. de alguma maneira, está relacionado com os equipamentos que a gente tem em casa. Né? Eu procurei esse dado e não encontrei, mas eu tinha um paper que falava que nos Estados Unidos as televisões já são vendidas junto os, com os Soundbar. com soundbar, com receivers. E o problema é que as televisões de tela plana, as caixas são para trás, né? Então você ouve o som refletido da parede, né? Você não está nem sequer de frente para a fonte sonora. Isso também é Uhum. algo que dificulta um pouco. Eu Mas acho e que a gente você? vai ter que, desculpa te interromper, acho que a gente vai Manda. ter que se adaptar aí ainda mais agora, pós-coronavírus, que eu imagino que seja aí um outro assunto grande, né? Cada vez mais as pessoas vão consumir coisas fora do cinema, né? Então, essa falta de controle, que é meio que a essência da Dolby, né? Uma coisa que quer garantir um certo controle de qualidade desde da cópia lá no DMU até o projetor, né? É uma coisa que já não existe, né, há alguns anos, depois Uhum. da digitalização da mixagem e do delivery, né, da master, perdão. Então, eu acho que isso vai ter que ser avaliado caso a caso, assim, projeto a projeto. Eu acho que certos projetos não vão poder Claro. abrir mão de dinâmica. Se você vai fazer um filme de terror com susto, como é que você vai abrir mão disso, né? As pessoas vão ter que mexer no controle, sinto muito, né? Senão o filme não tem sentido, perde o propósito, né? Agora, se você vai fazer um filme Gosto dessa mais... postura, Bernardo. Sinto muito, né? A radicalização particular, né? A Não, radicalização porque... seletiva. Nesse eu vou ser radical. Eu Até gostei porque o desse filme tem conceito. uma... Assim, o filme tem uma proposta radical, né? Que é dar um susto, É, que é ter um corte, né? Uma coisa mais menos diálogo cêntrico, enfim, que seja. E outra coisa que o nosso amigo Rodrigo Meirelles aqui comentou, achei interessante um parênteses, que ele falou que a linguagem das novelas estão mudando, elas estão absorvendo mais liberdades para dinâmica e tal. E isso realmente, a gente vem vendo que as novelas, assim, esteticamente, vem mudando, né, absorvendo um pouco mais né, coisas mais cinematográficas, entre aspas, né? Antigamente, que era um estúdio, uma coisa mais chapada, hoje em dia tem o Valtinho Carvalho fazendo novela. Então, o som também acaba acompanhando um pouco desses desafios, né? Agora, aí, o Rodrigo pode falar disso melhor num futuro aí, que a última novela que eu vi foi A Próxima Vítima, assim. Então, até nem posso espera aí falar que o muito, pessoal tá assim. falando que tá rolando um reverb. Eu vou fechar e vou abrir, vou começar o live de novo aí. Mas, Falou que enfim, não, resolveu. só Mas, terminando o fio da desculpa, meada, viu? porque a gente entrou nesse assunto, né, falando, a linguagem das novelas, sem dinâmica, só diálogo, 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 mas o Rodrigo Meirelles comentou aqui uma coisa que é verdade, eu não tenho acompanhado, né, as produções de novela nos últimos anos, e então imagino que tenham coisas super diferentes do passado que eu não tenho nenhuma autoridade assim para usar como parâmetro por não estar acompanhando, assim, né? Mas legal. E eu acho que tinha muito também, estava muito relacionado com a transmissão analógica, né, onde o som achatado, né, com pouca dinâmica, funcionava melhor. Uhum. Ah, mas o que eu acho é que é o seguinte, eu não estava querendo defender que a gente precisa mixar tudo como as novelas. O que eu queria dizer é que a gente tem que poder, o que eu considero como uma postura saudável, é poder olhar para essa linguagem e entender aonde que a gente precisa assimilar ela, aonde que a gente usa isso a nosso favor, pensando que o nosso espectador vai ter isso, que muita gente vai assim, não é que muita gente vai, assim, dentro da nossa cultura a gente tem essa linguagem
incorporada, entendeu? Como que a gente vai se apropriar dessa linguagem e usar isso ao nosso favor? Eu acho que é uma coisa, assim, primeiro é uma coisa universal, né? O ser humano é dialogocêntrico, né? Então, a gente sempre quer ouvir uma voz, né? Assim como tem aquela experiência de imagem que a gente sempre busca um rosto em tudo, né? Tipo, você vê um monte de pedra, uma água, assim, você acha um rosto, né? Então, isso no campo da imagem. Agora, no campo do auditivo, a gente sempre busca uma voz, algo que faça sentido, né? Então, eu acho natural esse tipo de... assim, que o diálogo seja algo predominante, né? E não é só no... Uhum. A questão é que, no caso brasileiro, isso foi levado às últimas consequências, né? Justamente por via do rádio e por ser algo que precisa funcionar sob baixa concentração, né? Então, foi o que você falou, a pessoa está cozinhando e está ouvindo a Carminha e o Falcão, sei lá, esqueci, o Murilo Benício lá na Avenida Brasil, e está entendendo a história, está indo para frente, né? Sem nenhum tipo de recurso visual. Né? Enquanto que na herança hollywoodiana, no filme do Hitchcock, tipo, tem uma sequência do Corpo que Cai de 15 minutos que não tem nenhum diálogo, é ponto de vista, música e tal, né? E você entende tudo que está acontecendo também. Então, acho que são coisas de heranças culturais, mas que isso está cada vez se misturando com a coisa das plataformas de streaming, né? Então, quem há 15 anos atrás só tinha novela para consumir, agora está consumindo Breaking Bad, né? Pagando ali uma mensalidade baixa, ou quase isso, né? Então, o que você falou de talvez educar o público, talvez aconteça de forma natural, assim, talvez o próprio espectador comece a buscar coisas que não é o que tem sido feito há 40 anos, né? Assim como o próprio Rodrigo Meirelles bem colocou aqui, que a linguagem, que as novelas também evoluíram, né? Elas não são iguais a 40 anos atrás, né? Não, isso é um fato, né? Porque eu acho que a transmissão digital teve um impacto também sobre a estética da novela, né? E, na verdade, recentemente eu assisti uma série, estou tentando lembrar um episódio de uma série na Rede Globo, e as pessoas reclamam um pouco da estética televisiva, e, meu, era um som maravilhoso. Estou tentando lembrar qual que era. E era uma que eu lembro de ter olhado no Projac, que faz tempo, faz um ano e meio. Depois eu lembro e faço uma história falando. O que eu acho que talvez vá sofrer alguma mutação aí em termos de hábito, assim, de que antigamente a gente tinha esse hábito de acompanhar um arco narrativo por quanto tempo durava uma novela? Sei lá, 5 meses? Eu não sei, 6 meses, né? E é uma coisa 3, 4 meses, né? Eu não sei se as pessoas têm mais energia e déficit de atenção né, no mundo de hoje, com tanta informação, e as pessoas querem ver um vídeo de 3 minutos no YouTube, né? Ou uma série. Eu acho que isso vai ser transposto para as séries, né? Em que você fica em algumas, sei lá, Mad Men, anos e anos acompanhando os mesmos personagens, mas a coisa da novela, né, de 6 meses, assim, sem parar todo dia, eu tenho dificuldade de ver continuando, assim, né? Eu acho que as séries com temporadas e os longas-metragens, mas eu não sei, eu não sou também nenhum analista né, do mercado cultural desse tipo, assim, sou um humilde editor de som. Eu também, não, eu só falo meio que dentro da especulação, a partir aqui do nosso quadrado. Eu acho que era legal a gente falar um pouco também do nosso mercado, né? Já que a gente falou sobre estética, porque também a maneira como o nosso mercado gira tem um impacto sobre isso também, né? E a sensação que eu tenho é engraçado, porque as pessoas sempre falam uma frase, e recentemente pensei uma coisa, que é aquela frase de que com o digital facilitou tudo, porque diminuiu o custo, você quer... Não só democratizou, mas sei lá, você quer alterar o corte de um filme. Aí você não precisa mais pagar a impressão de um 35. E a sensação que eu tenho é que não é que você não precisa mais pagar, mas o custo não é mais em material, mas é em trabalho, né? Em tempo, e a sensação em tempo. E a sensação que eu tenho é que a gente, como mercado, mensura muito mal o tempo como commodity, sabe? Tipo assim, a gente
Eu sei que assim, a grande maioria dos editores, não sei como é que é você como empresário, não tem exata noção de quantas horas de trabalho de cada pessoa, de cada departamento dentro do seu estúdio, custou uma série, custou um episódio de uma série, custou um filme, e para a gente inclusive entender, o diretor, tal filme está querendo fazer uma alteração que são 32 cortes no filme, para entender o custo que isso vai ter para você. Tudo bem, a gente vai lá e refaz, a gente refaz, mas entender aonde isso tem um impacto num custo humano, etc. E, não sei, eu queria perguntar para você como é que é, se você faz essa conta, se você tem isso claro, se você tem isso mais ou menos, porque você tem eu acho que queria muito ouvir bastante da sua perspectiva, porque você é um empresário mesmo, né? Eu sou um freelancer. Eu acho que você tem uma visão um pouco mais global do que eu queria entender. Isso é um assunto até que o Tomás, meu sócio e editor, supervisor também, saberia falar até melhor do que eu, porque eu, sinceramente, não sou tão organizado com essa coisa de horas, a gente vira à noite, não contabiliza, e né, é uma coisa assim que é uma questão mesmo do nosso trabalho, né? Talvez você, como mixador freelancer, tenha essa coisa de pegar o carro e ir para um estúdio, que você sabe que hora chegou, que hora saiu, mas né, eu aqui na empresa, tem dias que eu não edito nada, só fico e-mail, telefone e com formação, não sei o quê, e é trabalho também, né? Claro. Gerenciando a equipe, né, e tal. Então, a gente tem sim implementado nos últimos projetos de streaming um controle de horas, assim, para no fim do projeto a gente ter uma noção de quanto foi gasto, né? Porém, assim, em projetos mais baixo orçamento, documentário, alguns longas mais autorais e tal, eu já desisti de fazer isso. Agora, no caso de streaming, projetos assim com alto orçamento, alto, né? Alta entre aspas, né? Mas projetos assim que tem uma complexidade maior, um critério de qualidade maior e tal, streamings, etc. A gente tem feito esse controle porque se no final passar, a gente vai mandar a conta, né? Não tem conversa. Assim, que bom, hein? Que legal, cara. E até, assim, são coisas que a gente orça muitas vezes vendo um roteiro, não sabe nem qual é a qualidade do material que vai chegar, né? Então, vários projetos a gente, assim, já chegou o primeiro episódio, a gente já levanta uma bandeira vermelha de, olha só, se o som direto continuar assim, a gente vai ter que reconversar, né? E logando hora e tal. Claro. E é uma coisa, assim, que as próprias plataformas de streaming falaram pra gente, assim, tipo, que esperava uma organização maior do meio, né? Nesse sentido de quanto disparidade de valores, de orçamentos, né? Não pode, né, um produto você orçar às com uma vezes até de maneira de orçar, né? A maneira como você orça, por exemplo, é completamente diferente da maneira do que um outro profissional, um outro estúdio orça, né? Ele não consegue nem comparar os preços das coisas. Porque assim, tem que ter uma base mínima de coisas óbvias, assim, série 50 minutos, streaming, com ação, não sei o quê, quanto é edição de diálogos? Mínimo X, né? Tem processos ali que os produtores eles nem sabem que precisam e eles, né, precisam saber pelo que eles estão pagando, né? Porque às vezes eles só conseguem olhar para o preço final ali, né? Sempre, e a sensação que eu tenho e eu não digo isso num tom de crítica aos estúdios, eu digo isso num tom de crítica se é uma crítica, eu digo isso mais num tom de reparar, mas é uma crítica a todo o nosso mercado, assim, porque eu acho que isso acontece nas finalizadoras de imagem, isso acontece dentro do set, que a sensação que eu tenho é que quando você desce, talvez do departamento de câmera e de arte, quando você desce um degrau dos cabeças de equipe, a remuneração cai muito. Isso faz com que a gente acelere nossas carreiras, né? Você quer ser logo cabeça de equipe pelo simples fato de que você tem que pagar suas contas, né? Não, muitas vezes isso não está nem relacionado a uma ambição profissional, ao de pressa, assim, uma pressa na carreira profissional. E a sensação que eu tenho é que muitas vezes joga no meio da fogueira gente que tinha potencial para ser muito boa e porque se acelerou, queima o filme ou não fez o processo de formação completa, né? Eu percebo que tem muita gente que
que chega para trabalhar em algum cargo, no cargo X ou no cargo Y, e mesmo de imagem, assim, de processamento de imagem, que não tem o conhecimento completo que aquele cargo precisaria, porque ascendeu muito rápido. A E a demanda sensação que exigiu isso dele, né? Não foi nenhuma coisa é, maquiavélica, né? claro, é. Não, e há uma demanda de mercado também, né? Porque como o mercado cresceu muito, assim, a gente produz muito mais hoje do que há 10 anos atrás, também há uma demanda de mercado de que a gente precisa de mais profissionais cuidando. Mas a sensação que eu tenho é que eu acho que a gente precisava de um movimento para valorizar o técnico do médio escalão, sabe? Entre major e tenente ali, estava precisando a gente precisava olhar para mais valor para essas carreiras. Por exemplo, a carreira de microfonista, né? Eu mixei um filme faz uns 2, 3 anos que chama Família Submergida, um filme argentino, mas o som direto foi feito por uma brasileira que chama Gabi Cunha, e a Gabi Cunha tem uma microfonista que é excepcional, que chama Fernanda Porto. E o microfone daquele filme era um filme que era todo ensaiado, era com uma câmera na mão, mas era tudo muito ensaiado, as posições, ela podia ensaiar tudo. Era muito bom o som de boom. E ele tinha aquela coisa de quando o enquadramento é mais perto, você escuta mais perto, quando é mais longe, você escuta mais do ambiente naturalmente. E o filme foi 70% mixado só no boom. E isso traz um registro estético, um valor. E para mim é uma pena que assim que essa é uma carreira que não seja uma carreira por si. Se você vê, faz 2, 3 semanas que morreu o Pink Short, Star Wars Pink Short Boom Guy, sabe quem é? É o Sim, cara de uma o foto. shortinho rosa, sem camisa. É, o cara de shortinho rosa, sem camisa, fazendo microfone. Esse cara morreu. Esse cara foi microfonista a vida inteira, entendeu? Ele é um cara que a especialidade dele era ser microfonista. Quando ele estava lá gravando Star Wars, ele tinha, sei lá, 45, É uma 50 carreira, anos. né? É uma carreira que é muito diferente de técnico de som. E o fato da gente não valorizar financeiramente, inclusive, o microfonista faz com que ele seja um degrau para a carreira de técnico de som E direto. O que afeta o pode ser, resultado para todos, né? mas afeta o resultado, né? Eu estava falando disso com o Jorge Saldanha há alguns anos atrás também, né? Mas a questão que eu me pergunto é como é que a gente muda essa política de remuneração e valorização do médio escalão, né? Assim, é uma... É difícil porque, assim, o médio escalão, a coisa que está nesse que você chama de médio escalão, que é um limbo realmente não é nem o curta-metragem sem dinheiro que o que der deu e ninguém vai reclamar, e também não é streaming ou longa de alta complexidade. E eu realmente não sei. Eu acho que no caso, você está falando de som direto especificamente, ou num geral, Não, assim? eu acho no geral, eu acho que isso acontece tanto no set, quanto nas finalizadoras, quanto no estúdio. Eu acho que é parte da nossa cultura cinematográfica. E assim, aproveito para assim, ressaltar o seu elogio ao trabalho da Gabi Cunha e da Fernanda. Eu nem sabia o nome da microfonista, mas já fiz alguns filmes, ou não sei, alguns, ou talvez só As Boas Maneiras, que era o som direto da Gabi, e assim, um trabalho maravilhoso. Assim, lembro no Que Horas Ela Volta, que quando assisti no cinema, eu até perguntei para ela uma cena lá da Regina Casé com um temporal, né, uma coisa assim, louca de máquina de chuva, e tava ali o som, fala e tal, né, e eu acho que era som direto, né. É som Então, direto. pois é, então assim, é esse tipo de coisa que os produtores precisam entender que tipo de profissional eles estão contratando, né? Você vai arriscar perder uma performance da Regina Casé no meio de uma chuva emocionada, né? Porque você chamou um técnico ou técnica de som, né? Que não tinha ali o know-how, um microfonista também que não colaborou, né? Então, mas é difícil também exatamente o que você falou, como educar os produtores a entender o que foi resultado do quê. Às vezes é uma dublagem e o cara nem sabe, né? Só o diretor que lembra porque estava com o ator, né? Então, aí eu acho que tem uma coisa também da gente ter um consenso entre os profissionais do mercado de estabelecer certos consensos, assim, e como grupo, né, colocar isso para os clientes e tal, de que certas coisas, que elas precisam, né, para todo mundo ser mais feliz, né? Então, é isso, um filme ou um episódio X precisa de, no mínimo, X horas de edição de diálogo. Isso custa, no mínimo, X, né?
A gente precisa partir disso. Agora que você falou de carreira, que é muito interessante também, é complicado, né? Porque aqui a gente tem aquela coisa do ovo ou a galinha, né? A demanda que puxa a qualidade ou a qualidade que puxa a demanda, né? Então, quando surgiu a lei do TV fechada, né? 12.450, não sei qual é o número exato, mas você criou uma demanda enorme por conteúdo original doméstico, né? Que a gente não tinha. E, assim, vai ter muita coisa ruim? No primeiro momento, vai ter muita coisa ruim. Agora, sem esse tipo de incentivo, de onde vão surgir mão de obra? Ninguém vai acordar um dia, quero ser microfonista, né? As pessoas, às vezes, nem sabem por onde começar, se não tem uma demanda ou cursos profissionalizantes e tal. Aí é uma discussão que entra até na esfera pública, de forma que eu nem tenho tanto conhecimento assim para falar, né? Mas isso que você falou, a coisa que se mistura muito, né? Então, eu lembro de uma época que tinham técnicos de som que ofereciam finalização junto no pacote, né? Sem a mínima noção da complexidade do que envolvia a coisa, né? Então, não, dá mais X e aí eu também tenho lá um estúdio e tal, né? E isso, enfim, não vejo mais tanto acontecer porque não deve ter dado muito certo, né? Então, acho que tem isso também, dessa compreensão do que envolve cada projeto, né? Cada processo, né? Que a gente está lidando com produtores, diretores que não sabem nem o que é Foley, né? E tal. Então, é difícil isso. Ao mesmo tempo, como que a gente vai parar a nossa correria da vida para, né, debater isso? Eu acho que sim, a gente, em algum momento, precisa aí se organizar num consenso entre nós e, né, de forma amigável, colocar essas necessidades, essas coisas que são óbvias para a gente, né? Mas, enfim. Eu realmente não tenho uma resposta também, viu, Bernardo? Eu acho só que a gente precisa entender, que eu acho que é importante, não entender, mas eu acho que é importante a gente atuar em conjunto, sabe? Não só os cabeças de equipe, mas a gente também trabalhar meio que todo mundo junto, todos os escalões possíveis, né? Mas é isso, no modelo norte-americano, assim, é muito isso que você falou, né? A pessoa é microfonista ou assistente de direção 30 anos, sem nenhuma aspiração a aquilo ser um degrau para virar diretor, né? É uma carreira, porque precisa ser uma carreira, é uma coisa tão complexa e tão importante que não pode ser uma coisa, né, uma coisa paralela, né, que você faz nas horas vagas, né? Quando eu tive a sorte de poder conversar um pouco com o Richard King, que é editor de som, supervisor de edição de som dos filmes do Christopher Nolan e tal, ele estava começando a fazer o Interestelar em 2014. Aí eu fui lá na Warner, e, enfim, ele não podia falar muito sobre o filme, mas ele falou que ele estava começando a trabalhar num corte de 4 horas e meia e depois ia reduzindo, né? E aí eu perguntei, na minha ingenuidade, né, e até, tudo bem, não é uma pergunta tão ruim, mas o quanto ele interferia nas dublagens, né? E ele falou, não, porque it's a part-time job, assim, tipo, você ser supervisor de ADR, de dublagem, é uma carreira, né? Não é assim, você faz nas horas, o editor faz nas horas vagas, né? Tem uma pessoa só pensando em dublagem, claro, num filme do Christopher Nolan de 3 horas, né, uma demanda diferente do que a gente tem aqui agora. Eu fico me questionando também certas funções aqui, o quanto é viável virar uma carreira, porque às vezes é uma coisa que a demanda é esporádica, né? Por exemplo, dublagem é uma coisa que a gente tem dublado cada vez menos, a gente tem cada vez salvado mais coisas do som direto com as ferramentas que a gente tem hoje em dia, mantendo o critério de qualidade. Então, assim, tem espaço para um ADR supervisor no Brasil? O cara pode ficar um mês sem nada para fazer entre o filme, né? Então aqui tem muito disso, a gente joga nas 11, né? E essa tradição. Eu acho que a gente tem que ser versátil, entendeu? Que nem tem um mixador lá de filme de ação, eu tenho que mixar todo tipo de filme, né? Você tem que editar como supervisor de som e sound designer, você tem que saber fazer todo tipo de filme, né? Bom, eu acho que a gente podia, o pessoal está fazendo bastante pergunta aí, acho que a gente podia começar a abrir para as perguntas um pouco, para a gente também não fazer uma... Monopólio.
Para a gente também dialogar um pouco, o pessoal falou bastante, perguntou um pouco se no Brasil tem a carreira de editor, de supervisor de som e de sound designer, e o próprio Bernardo é um bom exemplo disso, né? Ele faz as duas coisas. Aí teve uma São pergunta que ficou lá. termos... Fala, perdão. Eu falei. Não, é só que tem uma pergunta que ficou lá para trás, que era como que é que faz para estudar mixagem. Tem um livro, eu vou colocar no final depois, eu peço para... que é um livro do Carlos Abate, eu não lembro o nome, se a Titi puder escrever no post, que é aquele muito rosa, interessante. assim, som... Aquele rosa. Também não vou ficar E aí, familiado, não. aquele ajuda bastante a entender todos os processos. Mas se você quiser realmente aprender a mixar mesmo, e juntar todos os sons e mixar, é uma questão de fazer na prática, né? Tipo assim, você tem que trabalhar num estúdio de som e começar a mixar filmes, né? Depois de uma mínima carreira como editor, né? Seria a minha Aqui recomendação. no caso brasileiro é Isso, uma como questão... fazer o som de um filme, como fazer o som de um filme. Ana Isso. Luísa acabou de postar. No caso brasileiro, é uma coisa que a gente vem muito do autodidatismo, né? E enquanto lá fora essa carreira vinha de você começar como assistente de alguém, né? E no meu caso, assim, foi uma mistura das duas coisas também. Aprendi muito com quem eu trabalhei, mas hoje em dia tem muito isso, né? Você tem informação disponível de várias formas, então quem tem alguma vocação acaba correndo atrás também. Mas tem vários recursos online interessantes, aí Mix with the Masters, né? É Tem legal essa dica. vários Mix with the Masters, tem vários tutoriais e tal. Mas é isso, você também... Eu acho que o principal é assim, o que adianta também você ver um tutorial do Alan Myerson no Mix with the Masters e aí, onde você vai praticar aquilo, né? Acho que o principal é você também estar aberto a fazer todo tipo de projeto, um curta de um amigo que sem dinheiro, que você vai ali chegar a conclusões, né? Documentário e tal. Enfim, não vai surgir nenhum grande projeto assim de paraquedas, né? Então, isso claro, não estou colocando fazer um curta de graça e tal, não é o ideal, né? Claro que o legal é a gente sempre está ganhando pelo nosso trabalho. Agora, é o ovo a galinha, né? Como é que você vai praticar também no mercado que às vezes é muito fechado, né? Então, Claro. tem essa O dificuldade mercado de também. mixagem é um pouco fechado mesmo. Uma pergunta que veio agora que é legal é essa, que eu acho que a gente entra, inclusive, num tema que é fundamental, que é como trabalhar no mercado hoje com o corona, né? Eu, pessoalmente, sou mixador, eu preciso entrar dentro de um estúdio de som. É muito difícil, você não tem como mixar um longa-metragem dentro da minha casa, no meu laptop, né? Não, até teria, sim, mas os filmes com que eu estava marcado, eu tinha um filme marcado agora para maio, que atrasou. Eu tenho uma mixagem que está meio que no meio do caminho, e eu tenho um filme marcado para julho e outro para setembro, mas eu tenho dúvidas se isso realmente vai acontecer ou se é uma coisa que vai ficar para frente. Como é que está a sua relação com o mercado de trabalho? Eu tenho só feito pequenos deliveries que eu faço de casa mesmo, ajuste de delivery, pequenas coisas, troco uma vinheta aqui, faz uma coisa ali. Como é que você está fazendo aí, Bernardo? A gente tem alguns trabalhos que já estavam acontecendo, né, antes dessa crise toda, e alguns outros que já estavam fechados. Alguns são para plataforma de streaming, alguns são longas para cinema, que realmente esses eu estou curioso para ver como é que o que vão acontecer com esses projetos, assim. Talvez alguns vão direto para alguma plataforma digital, não sei o que vai acontecer com... né, vai ser difícil aí, porque vai ter um caminhão de coisa que ficou nos distribuidores, né? Então, quando chegar assim, em dezembro, né, acho que os filmes brasileiros vão ficar um pouco para trás, assim, né? O Christopher Nolan tá peitando que vai lançar o filme dele em julho agora. Duvido que isso vá acontecer assim de forma global. Mas, enfim, desviei um pouco do assunto. A gente tem aqui Claro. alguns projetos que já Mas, estavam acontecendo e, não sei, vão aí até meados do segundo semestre e estamos enfrentando alguns desafios numa série que a gente precisa dublar os atores, né? E a gente vai fazer um filme com o Armando também, que tem uma cena inteira em Bondinho de Santa Teresa com criança para dublar.
e vamos ter que mandar iPad com microfone acoplado, usando o aplicativo da Todd.io, que é que o ator só abre o iPad, clica e fica ali o loop para ele, né? E depois volta para a gente. Vamos fazer essa experiência, tem umas pessoas usando lá fora, vamos ver como é que vai ser, né? Mas, assim, uma falhinha ou outra, às vezes a gente pede pro ator mandar por celular e dar uma limpada aqui, parece um sacrilégio, assim, mas na crise é o que tem acontecido, assim, claro, coisas muito pontuais, assim, né? Agora, claro, uma Eu acho que a narração... postura tem que ser a da viabilização mesmo, Exato, né? Não tem que ser a exatamente. viabilização pensando na segurança de saúde, obviamente. Exato. Então, assim, coisas mais complexas a gente vai fazer esse esquema de mandar uma pequena estaçãozinha de ADR pro ator, né? E vamos ver, acho que estou confiante aí que vai dar certo. E, assim, a mixagem A tem Babi tá preocupada. A Babi é uma editora de diálogo. diálogo. Estão Ela tá um fazendo pouco, Babi. dublagens remotas. Não, mas Enfim, é que, estão fazendo Babi, tudo é remoto, não é assim, a gente só... tem que fazer o... É isso, né? Eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, viabilizar, porque eu acho que vai ter muita demanda dos serviços de streaming, porque daqui a pouco vai acabar as novidades que era possível lançar, eles vão começar a lançar tudo que estava indo para o cinema, né? O Cláudio Avino levantou essa questão de que o cinema provavelmente vai deixar de ser a primeira janela, né? Eu acho que isso vai ser Sim, uma realidade para esse ano, pelo menos. Eu acho que muito pro ano que filme que vem. estava previsto para ser cinema vai virar streaming, né? É. E eu acho, mas assim, a minha visão e do Bernardo, nós não somos as pessoas corretas para falar disso, né? Era melhor falar com produtores, distribuidores, né? Essas pessoas que têm uma visão mais clara Mas isso é uma do coisa que que não está é vendo. só no... Vamos voltar ao assunto do corona, mas só abrindo parênteses, essa coisa da dificuldade de dublar atores, só abrindo esse parênteses, é uma coisa que vem há muito, assim, séries que a gente já fez que tem elenco de 15 pessoas e tem um ator no Havaí, outro em São Paulo, outro em Claro, Minas, no interior de Minas. Então, às vezes a gente tem sorte, por exemplo, essa série que a gente está fazendo, a protagonista tem um microfone de Rode, aí é um milagre quase, né? Então o material dela vem legal, né? Então, assim, isso já claro. resolveu grande parte dos problemas. Agora, é uma conversa que a gente tem que ter com Mas os é raro, produtores né? também. É raro, foi uma sorte, mas a conversa que a gente tem que ter com os produtores são custos que vão vir de contornar a questão remota, né? Então, não só para dublagem, mas também para aprovação remota, você como mixador, né? O Armando pode falar disso também numa outra oportunidade, mas ele está lá sofrendo porque tem diretor que está acostumado de estar ali do lado, quase que pegando no botão e fazendo junto, e de repente o cara está privado disso, né? Tem que ver em casa no iPhone. Então, Claro. assim, geram custos também de vai e volta, de delete, de manda, volta, anotação, né? Mais tempo, enfim. Então, vão haver custos aí relativos a contornar a questão do corona, e o ritmo não é o mesmo, né? Diferente, a gente está todo mundo no mesmo lugar e agora tem cada editor no home office, cada um com seu horário, um gosta de trabalhar 4 da manhã, aí quer falar de dia, está dormindo, né? Então, assim, o ritmo é outro, né, também, com todo É. mundo home office, né? E eu acho que essa é uma das perguntas que fizeram, o que, que vai mudar no mercado, eu não me lembro mais quem fez a pergunta, o que, que vai mudar no mercado de audiovisual, do áudio, com o advento do corona. Eu acho que são duas coisas, eu não sei exatamente o que, mas eu acho que o corona ele vai servir para a gente rever duas coisas que são os métodos e os ritmos, né? Os ritmos das coisas a gente vai ter que trabalhar muito em função do que é possível fazer, como é possível fazer remoto, isso vai mudar um pouco os tempos das coisas. Eu acho que vai também, algumas das coisas, das adaptações que a gente vai fazer para trabalhar remotamente, provavelmente vão ser incorporadas dentro do nosso dia a Workflow. dia mesmo, do workflow, né? O Foi Rodrigo o perguntou aqui de Gabriel, Foley. foi o Foley Gabriel, remoto. Tá todo mundo perguntando aqui. Foley Gabriel remoto. Barros. Foley remoto. Tinha um pessoal que trabalhava com o Alessandro Laroca, que eu sei, que acho que a Dea Freire fazia remoto já. A Ela fazia na casa Andrea, dela. não sei, assim, até gosto bastante dela, mas não sei como que ela tem trabalhado. E a gente aqui, Eu sabia que por ela ia só, implementar, não sei se ela colocou em é, prática. a Eu acho gente que aqui sim. tem gravado Foley,
gente reduziu a equipe e, enfim, a coisa de coronavírus, eles vão de carro, de máscara, e cada um tem um vidro que separa e tal. Então é uma coisa que ainda está dando para contornar, né? Eles não têm contato com mais ninguém e tal, todas as medidas lá de proteção. Agora, eu vi uma matéria do pessoal da Skywalker Sound que a artista de Foley levou todo o Foley para a garagem dela, botou um Source Connect lá com laptop, o gravador, o Foley Mix dentro da casa dele. Então, assim, tudo bem, assim, se tiver orçamento para isso, a gente faz também, mas por enquanto não tem, a gente está tendo que né, reduzir a equipe. Acho que a e fazer em Guta outro também ritmo. faz. A Guta Ruim também acho que faz em A casa. Guta tem feito em casa, né? Eu não sei se é em casa, mas ela tinha um espaço que ela fazia, não sei se era na casa dela. A Guta é uma lenda viva, né? Eu já vi ela gravando sozinha, assim, tipo, aperta, sai correndo e tal. Uma coisa incrível. Assim. E o resultado é legal. Isso sim é joga nas 11 sozinho, né? Mas isso assim, chuta o escanteio, cabeceia pro gol e defende. A gente admira, mas se pensar é um absurdo, né? Como é que uma das principais artistas de Foley do Brasil, não tem orçamento para alguém gravar, assim, não sei como é que tá hoje em dia, mas eu lembro de uma época que era assim. Que eu acho que é isso. Então, mas é complicado, né? E, inclusive porque é engraçado, né? Como as modas mudam, né? E a sensação que eu tenho é que o lugar do Foley no cinema está mudando muito. Você diz no cinema, você está abraçando também séries e tal, ou não? Você tá falando específico? Eu acho que é uma coisa que veio das séries e foi para o cinema, que os Foleys estão sendo mixados cada vez mais baixos, né? Eu reassisti recentemente o filme do Tarantino, novo, e é impressionante ver como o Foley é mixado alto, né? E o Tarantino é um cara que a sensação que eu tenho é que ele está ainda vindo de uma outra estética, e como é uma coisa que há 10 anos atrás pareceria totalmente normal, e hoje soa um pouquinho fora do lugar, né? Mas a sensação que eu tenho é que, assim, mesmo ele sendo mixado mais baixo, a sensação que eu tenho é que hoje em dia o Foley é mais importante do que era, porque quando você vê um filme que tipo, tá faltando essa caminha do Foley, que é um pouquinho mais baixo, tá faltando isso, nossa, a sensação que eu tenho fica um buraco. Nossa, fica um buraco, assim, fica um buraco. Isso é acho que tem coisas de fases, né, que de 20 em 20 anos as estéticas mudam, né, com 30 em 30 anos, enfim, como a gente teve filme noir nos anos 50 e voltou depois neo-noir, agora voltou Irmãos Coen. Eu acho que daqui a 20 anos vai mudar, vai ser de novo Foley mais baixo, porque enjoou, não sei o que, né? Eu acho que tem um pouco dessas estéticas mutáveis ao longo das gerações, assim. Mas e eu tenho percebido muito isso também. Não, você falou do Foley, mas dos ambientes que em séries a gente esperaria que fosse uma coisa meio novela, assim, de ser mais o diálogo e tal, mas tem séries com ambiente surpreendentemente alto, né? Que é uma coisa que, às vezes, né, muitas pessoas acham que vai atrapalhar e tal, ver em casa, vai ficar confuso e tal. E, então, acho que isso é um ponto positivo também, que tem vários tipos de caminhos sendo experimentados com um pouco mais de liberdade hoje em dia, talvez pela quantidade de projetos que tem saindo aí toda hora, não vai ser tudo igual, né? Então, eu tenho reparado muito isso também. E assim, séries que, por exemplo, o The Punisher tinha coisa de um diálogo sussurrado que nem com legenda dava para entender direito. Agora, é uma coisa que o criativo tem que peitar também. O diretor fala, não, personagem é assim, quem não entender, sinto muito, né? Então tem esse embate também criativo versus técnico, qual é o limiar aí, né? Qual que é o limiar? E é engraçado você usar isso para falar de diálogo, né? Porque para mim, eu sempre tenho essa polêmica, muitas vezes na mixagem eu quero deixar um diálogo mais baixo, uma coisa mais incompreensível, falando, olha, tá no gesto do personagem, o gesto vocal já diz a intenção, o conteúdo, né? Você não precisaria nem entender a língua para saber o que a pessoa está falando. E é muito difícil, porque isso é algo que contradiz muito o nosso... Assim, há essa tentação de achar que o som tecnicamente correto é escutar cada uma das sílabas perfeitamente articuladas. A compreensão está acima de tudo, né? E não da sensação que aquilo causa, né? Eu mixei um filme com a Tata Werneck, que aliás é uma das obras-primas não vistas do cinema brasileiro, que é o Toque.
Foi muito interessante mixar o diálogo dela, porque ela é uma atriz que é muito criticada pela dicção, né? E o que eu acho interessante da dicção da Tatá é que se ela tivesse uma dicção e uma articulação perfeita, ela não seria ela, não estaria ali o que é interessante do jeito dela atuar, do jeito dela construir o personagem, aquela coisa que é verborrágica, que você vai sendo afogado debaixo daquela coisa. Se você tivesse uma dicção perfeita, onde tudo está sendo compreendido, cada uma das palavras está sendo falada... Não é telejornalismo, né? Enfim, é Não é dramaturgia. telejornalismo. Dramaturgia, perfeito. Então, assim, mas isso a gente, assim, eu acho que tem limites também, né? Eu acho que, assim, a gente vê certos atores que, no caso da Tatá que você fala, ou outros atores que vêm de stand-up comedy e tal, não tem essa formação do teatro, dos monstros sagrados e tal, que estão acostumados a falar para uma plateia sem microfone, né? Claro que a gente sente aí uma diferença, né? Agora, eu acho que essa questão da compreensão também é uma coisa que começa com o ator e uma direção, né? Então, assim, Claro, claro. durante a filmagem de uma série que a gente está fazendo, a gente já, antes deles filmarem, a gente já comentou, olha, tem aí uma tendência mundial, tem até um artigo sobre isso na Variety, eu não sei onde, não me lembro, que é isso, é uma moda agora, a coisa do sussurro, né? No Punisher tem, mas assim, quando você tem legenda, o problema está resolvido, né? Então tem muito isso, assim, começa com o ator, né? A coisa da não projeção de voz como estética, né? Que, assim, será que precisa ir tão longe, depois é só aumentar, sabe? Tem uma coisa que tem que ser pensada como acting, antes de só aumenta o volume depois que, né? Claro. E tem que ser pensada como dramaturgia, mais até, né? Tipo assim, é isso que eu quero passar? É o sussurro ou é o texto, né? Assim, eu defendo muito o registro do gesto vocal do ator, mas ao mesmo tempo também eu defendo de que isso não pode ser usado como justificativa para um texto não ser compreendido, entendeu? Eu acho que você tem que saber usar isso dentro de um contexto onde a expressão está no gesto vocal. E não... eu acho que tem casos e casos. Assim, às vezes, com, sei lá, claro. um ator de comédia falando embolado, é uma coisa que o efeito cômico está acima da compreensão do texto, né? Não é exatamente uma coisa que vai prejudicar o entendimento narrativo, né? E sim o efeito cômico é que é o principal. Agora, às vezes, numa série mais dramática, em que você quer ali entender e o ator não chega, né? E tem um limite até onde a técnica pode resolver a questão conceitual de direção de atores ou de acting, que né? Enfim, se o conceito começa não funcionando, não é depois que a gente vai resolver. Às vezes a gente tem que dublar e tal. Enfim, claro, acontece. não, isso é claro. Isso é óbvio, né? Não adianta querer fazer transformar em conceito o problema, né? Porque sempre tem isso, né? Cinema brasileiro é muito assim, né? Não tem dinheiro, não sei o quê, então vamos absorver como proposta, né? Então vai absorvendo um monte de limitação, né? E, enfim, às vezes vem para o bem, às vezes vem para o mal, né? Bom, eu acho que a gente está chegando no final da nossa segunda hora. Eu não sei, eu queria perguntar se você quer fazer algumas considerações finais aí. A coisa do... Bem, acho que é isso. Acho que a gente precisa passar também por uma... que a gente critica muito que os produtores e diretores não entendem o que a gente faz, né? Sempre essa discussão existencial, mas isso tem que partir da gente também, e acho que em breve a gente vai conseguir aí, enfim, se articular melhor, principalmente nesse momento de crise, né? Que isso é uma coisa urgente, né? Até para de a gente ter uma articulação com pessoas da esfera pública, né? A questão da FSA, de um monte de gente parada sem trabalhar, com dinheiro preso lá, né? E, enfim, é uma coisa que eu tenho esperanças aí, tenho tido conversas aí, que, enfim, em breve a gente vai conseguir se articular melhor, mas tem que ser rápido, né? Eu também acho. Eu acho que a gente precisa assumir a nossa responsabilidade ativista, né? Desculpa. Pode seguir.
Não, não, era só isso, só fazer um adendo com o que você estava falando, desculpa, te cortei. Sim. O pessoal pediu aqui live com a Guta e a André. Eu achei uma boa ideia também. Não sei se já teve algo do tipo. É uma excelente ideia, acho que participaria. Gostaria de ver também. Mais alguma pergunta? Não sei, enfim, espero que... Bom, alguém só levantou a questão de que o técnico de som deve se impor sobre o ator. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que estar a serviço da atuação. Mas eu queria só sublinhar de que existe essa possibilidade de atuação, onde mais importante do que a compreensão é a coisa. Eu acho que deve haver um diálogo, né? Tem um espaço para um diálogo também, porque às vezes o ator vai agradecer ouvir esse toque, né? E aí acho que o diretor também tem que estar ali entendendo, né? Ou um assistente de direção, que seja, entendendo até onde aquilo ali é uma coisa que vai ajudar ou também desconcentrar, atrapalhar o processo, né? Mas eu acho que muitos atores vão estar abertos porque é uma coisa que é para ajudar eles mesmos depois, né? Não ficar aquela coisa que não está funcionando e tal. Então é uma coisa que é para o bem do projeto, né? Muito bom, estou totalmente de acordo. Eu acho que o diálogo é importante e a partir do diálogo entender qual é o caminho, né? Eu estou muito de acordo. Eu também espero não ter falado muita besteira. Olha, Bernardo, digo de coração que foi um prazer, agradeço muito você ter aceitado. Imagina, o prazer foi meu. Muito feliz de ter conversado com você. Eu queria só terminar desse papo de coronavírus, lembrando uma frase que eu li quando primeira vez que fui dar aula na escola de Cuba, eu entrei na sala lá e tinha um quadro branco, e é uma frase que está escrita há 10 anos, a mesma frase no quadro branco, aqueles de canetinha. E até hoje é a mesma, ninguém escreveu por cima, ninguém nunca ousou apagar aquela frase, assim, ele meio que virou um mantra da cátedra de som, que las personas são mais importantes do que as películas, não? Que as pessoas são mais importantes do que os filmes. Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa ter muito clara nesse momento, assim, as decisões que a gente tem que tomar em função dos nossos filmes, o que fazer, o que deixar de fazer, para onde que as coisas vão, a gente tem que sempre estar pensando nas pessoas em primeiro lugar. E só para complementar o que você falou, por favor, muito importante, uma pequeno parênteses, assim, quando eu tive a sorte de poder trabalhar no As Boas Maneiras, do Marco Dutra e da Juliana Rojas, a gente foi mixar na França, e aí lá eu tive um choque, assim, da diferença que é como as pessoas levam o trabalho, né? Porque eu cheguei lá achando que, na minha ingenuidade, que ia seguir o meu método aqui de, se você está no meio de um trabalho, você vai ficar até 2 da manhã para resolver o problema e tal, né? Tem que terminar o filme e tal. Então, isso você falou, né? A nossa vida não é mais importante também do que nada, né? Então, lá dava 7 da noite, eu estava no meio do negócio, o mixador lá, não, acabou, fechou, né? Até porque os caras inventaram a greve, né? Os franceses, então não tem muito papo. E assim, não que eu tenha tomado isso para minha vida, eu tento tomar para minha vida, mas é difícil. Então, a gente também, isso, né? Claro. Ter essa educação de que a gente precisa de saúde, precisa de remuneração, enfim, papo meio longo, mas claro. É isso, né? A gente não se matar também pelos clientes. Não, e nós mesmos somos mais importantes do que os filmes, né? Não só as outras pessoas, nós mesmos também somos. A gente pode se colocar em primeiro lugar na hora de ir embora para casa e de... Exatamente. E para a gente ter vida, a gente precisa disso, precisa conversar e ter esse entendimento, ter esse consenso do que a gente precisa para ter vida, né? Primeiro passo. Né? E eu acho que é importante, por isso que esses espaços são importantes, por isso que eu agradeço muito ao ABC, porque é a partir desses diálogos que a gente percebe que a gente não está sozinho, que essas questões mais nos unem do que nos separam. Agradecer a todo mundo aí falando que curtiu a live, enfim, não tinha a menor ideia da receptividade, mas fiquei feliz também com os vários comentários, várias pessoas, amigos aqui, e pessoas falando coisas legais. É isso. Tá obrigado certo. a ABC, a TID também. Valeu, rapaziada. Bom, um grande abraço a todos, a gente se vê aí, vai ter live. Eu tinha anotado, eu perdi meu papel. Da live dessa semana, quarta-feira tem mais um. Depois a gente conta. Falou, um grande abraço a todos e tchau, tchau. Falou, Bernardo. Tchau, um abraço. Boa noite, tchau, tchau.